sabe a Cultura e a Mãe que a gente se conheceu? Foi meu meu primeiro trabalho audiovisual. Não me pagaram até hoje. Então. Sai do Canavial e vira diretor regional da Funarte São Paulo? Diretor nacional, de regional. Eu falei, tomar cuidado, senão você é mundial, porra. E menudo do Gilberto Gil, ministro, né, cara? Cultura é a mãe, né? Que aí a gente vai se conhecer de verdade. Cara, eu tive uma conversa antes com uma das nossas entrevistadas, ela falava um pouco desse atrevimento. Eu acho que assim, acho não. A minha história é de atrevimento. Só que é um atrevimento que você tinha que tomar cuidado, assim, nessa perspectiva de que você ia sofrer a consequência desse enfrentamento, desse rompimento, dessa coisa toda. E olha, essa sua pergunta, um belo dia eu achei um livro sobre o teatro no Brasil. Esse livro, por um acaso, era de um cara chamado Fernando Peixoto, que para a história do teatro brasileiro, é uma das figuras mais importantes. E aí estava lá o nome do livro, que eu não vou lembrar agora, mas tinha Serviço Nacional do Teatro, né? Fundação Nacional de Arte, Funarte. Eu não fazia ideia do que era isso. E guardei, mas eu li aquilo e falei, cara, vamos montar uma peça, né, para ser essa coisa lá no interior, de fazer um rompimento com essa coisa mais tradicional. Mas por um acaso eu gostei de uma peça que ninguém gostou, que era o Abajur Lilás. Por um acaso, mais adiante, eu vejo uma reportagem, que eu também lia Jornal do Lixo, não é que eu estou querendo fazer de coitado, não, porque era isso mesmo. Seu Paixão comprava o jornal, era o único cara que comprava o jornal na usina, e eu comecei a ler jornal, que era o jornal velho que ele deixava na porta da casa para o lixeiro levar embora. Só que eu corria antes para pegar o jornal e foi assim que eu me formei. Minha formação teve essa formação formal, né, do caminho caminho suave, né, dos livros, do Caminho Suave, mas a minha formação mesmo veio através desses jornais, porque eu não sabia o que era, então não tinha essa coisa de julgar se era de direita, de esquerda, de centro, zagueiro, que porra que era, entendeu? Para mim era um cara escrevendo alguma coisa. Então, para você ter uma ideia, eu lia desde Flávio Rangel falando do teatro, um comunista tal, falando do teatro, como lia o Delfim Neto falando de economia. Para mim era a mesma coisa. Só, obviamente, que eu, com a leitura, fui entendendo. Bom, por que eu estou contando tudo isso? Tem uma história sua que eu conto, que é a história tá o Elvio na sala de aula. Ah, tá. E aí pergunta lá pro filho você é advogado igual meu pai. Que a usina tinha tudo de... O que diferenciava a gente era a cor do capacete. É sério. Aí tá lá levantando a mão, tal, não sei o quê. Aí, tipo, chega na vez do Elvio, ele levanta a mão e fala, professor, eu vou ser intelectual. É verdade. Porque, na verdade, o Mauro, que é o apelido dele era Foice, né? Aí ele perguntou, falou assim, já tinha outras pessoas falando que queria ser médico. E você? O que você quer ser? Aí o Foice levantou e falou, eu quero ser médico. E a classe inteira riu e o professor também. Ficaram... A hora que eu ouvi aquilo, o cara quer ser, deixa ele ser. Né? Já vai... Você tinha visto um intelectual na TV? Aí, cara, ele virou, na sequência eu tava assim, né? Aí ele perguntou pra mim, falou, e você? Também que é cabeção, chamava a gente, os pobres eram chamados pra ele o apelido, né? Tem esse detalhe. O Foice, aí chegou no Cabeção, e você, Cabeção, vai ser médico também, advogado? Eu tinha acabado de assistir um programa no sábado, que era TV Cultura. Passava aquele preto e branco, e tinha ouvido dois caras barbudos conversando um com o outro, talvez a barba seja daí também. Dois caras, e eu não entendi uma frase, uma palavra do que aqueles caras estavam conversando, mas na hora que terminou a entrevista, a repórter virou, acabamos de conversar aqui com os intelectuais. Eu falei, pronto, é essa porra que eu quero ser. Aí a hora que ele perguntou, e você, Elvio, o que você quer ser? Eu levantei e falei, eu quero ser intelectual. A classe inteira ficou em silêncio, ficou todo mundo se olhando, o que é essa porra, o que é intelectual? O grande problema da classe trabalhadora, um dos problemas, né,
da classe trabalhadora é não se reconhecer como intelectual e dar alguém para dizer para onde a gente tem que ir, né? Aí é complicado, né, velho? Tem que ter os seus intelectuais orgânicos. Nesse sentido, eu sou bastante do Gramsci, eu concordo com ele nesse sentido. De a gente ter quem pensa por nós, né? De ter quem... Não é quem pensa por nós, mas assim, alguém que tenha tempo livre, porque para pensar precisa ter tempo livre, se sem tempo livre não se pensa, entendeu? Pode falar o que for, mas esse cara que está fazendo um filme atrás do outro, correndo atrás do outro, desculpa, velho, você está fazendo alguma outra coisa que não é cinema, entendeu? Você está fazendo alguma coisa que não é, porque vira uma máquina de produção, vira uma linha de produção, né? E precisa ter esse tempo, entendeu? Precisa ter esse tempo para você decupar. Que, aliás, é uma linguagem de vocês do cinema, né? Decupar é fundamental. Você só vai decupar se você tiver um toró de besteira na cabeça. E para ter um toró de besteira na cabeça, você precisa de parar, ócio, sabe? Poder andar, caminhar, vagabundear. Senão você vai fazer qualquer outra coisa menos arte, entendeu? Se você não tem essa sua permissão para ser vagabundo, dificilmente, porque, cara, além de tudo, é uma profissão desgraçada, né, cara? Eu queria muito, tipo, fazer um filme que as pessoas veem apesar de não gostar, tá ligado? Ah, gostei do seu filme, eu vi... Eu tô numa de... Cara, puta, não, tem que fazer um filme que as pessoas não gostem, mas mesmo assim vejam, sabe? Olha, eu tenho feito, geralmente, o livro, filme, as coisas que eu faço, geralmente as pessoas não gostam e eu tô cagando, né? Que não gostem mesmo, entendeu? Tipo, ainda tô conseguindo sobreviver. Mas não é porque não gosta no sentido de é ruim, sabe? Eu gosto, por exemplo, você fez aquelas imagens do Nó, pra mim, cara, uma das coisas que me chamou a atenção, sei lá, eu já falei isso pra você, inclusive durante a falar, pô, aí tem, né? A própria maneira como o Marco constrói o roteiro, no começo eu fiquei meio assim, porque achava um excesso de Elvis, nem eu não me suporto mais, chegou num ponto que eu não tenho mais. É bastante Elvis. É bastante Elvis ali, eu fiquei olhando aquilo e falei, senão ia ser só cana, né? Não tem. E eu sentia isso, mas depois eu passei a gostar muito do filme. Tem uma filósofa portuguesa chamada Dona Esther, lá de Cascais, né? A Dona Esther falava assim pra mim, cara, não foi pra mim, não foi pra mim, ela falou assim, pra mim não foi. O Belo, é o seguinte, não tem jeito, você é caipira, você vai voltar pra terra. Eu já tinha ouvido essa frase de um prefeito, que ele brincava comigo e falou, cara, suas ideias são maravilhosas, tal. No entanto, pegou minha mão, olhou e falou assim, a sua unha sempre vai ter terra. E tem. E para mim hoje ainda é um prazer que minha unha tenha terra, né? Agora é o seguinte, cara, eu penso que ainda sou demodê, né? Meio fora de época, totalmente fora de época. Imagina, eu sou de 1960. Além de caipira. Além de caipira, sou muito fora de época. E eu ainda acredito muito nessa coisa que sem sofrimento não tem conhecimento, entendeu? Tipo, sem sofrimento, como diria o Sócrates, sem sofrimento não tem sabedoria. Sofrimento não, obviamente, essa coisa de apanhar. Mas, cara, você fazer uma ferramenta leva tempo, leva muita coisa. Nossa, desandei a falar. Se fosse fácil, chamavam outro. Exatamente. É muito, então, acho que assim, o que se queixa hoje, conversando com uma professora de cinema aqui, recentemente, né? Ela estava falando, mas, cara, pra gente, enquanto aprendizagem, o que me incomoda, eu não sei, a pena que ela foi embora, senão eu ia perguntar para ela. O que mais me incomodava nessas últimas turmas que eu dei aula, era justamente não, a mãe resolve, o pai resolve, o tio resolve, sabe? Não tem a elaboração, porque para mim interessa mais o processo do que o resultado final, né? Eu nunca gostei muito de ver o espetáculo no palco, eu sempre gostava de ver como é que ele ia sendo montado, seja de dança mais ainda, né? Mas sabe que eu acho que Mas sabe que eu acho que eu também, cara? Eu gosto mais disso daqui atrás do que de fato... Mas não que não seja gostoso assistir o filme lá Não, mas Mas quando vai passar na tela grande, eu já assisti tantas vezes já, sabe? Tipo, aqui eu tô vendo pela primeira vez, é fresco, tipo, vai tendo novas ideias. E tem a coisa do umbigo, né, cara? O artista que não tem umbigo grande vai fazer outra coisa, né, velho? Vai pensar em... É complicado. Então, tava falando do gravar com o celular e o caralho. Quanto quiser, mano. Só no meu filme aqui não, tá ligado? E a gente acabou de ganhar um festival com filme montagem de celular, né? Isso aí. Entendeu? Tipo, na época a gente chega a propor para os alunos, mas era o objetivo deles, era uma questão voltada aos direitos humanos e
buscava novas formas de coisa. Olha, o celular é uma nova forma de fazer cinema. Cinema, eu não sei nem se precisa chamar cinema. Eu não tenho muito essa crise de, por exemplo, o seu livro, as pessoas falam, mas o seu livro, mas o seu... Não, cara, o livro, primeiro que não é livro, ele não é tese, ele não é... Aí a moça perguntou para mim, na entrevista, ela falou assim, mas afinal de contas, é um ensaio, é uma tese? Eu não falei, o que é? Eu falei, cara, eu sou tão metido que eu estou inventando um novo meio, uma nova nomenclatura da literatura. É uma narrativa, entendeu? Tipo, é muito isso. Neologismos, então, vamos falar do Paracatu Zoom, né? Assim, eu faço parte do Paracatu Zoom também. Quem quiser. O primeiro trabalho que eu tive foi cortar na Corte da Cana, tinha uma turma que chamava Vai Quem Quer. Você não tinha nada também, não tinha registro, porra nenhuma, o cara pagava quanto que ele queria, né? É meio isso, Paracatu Zoom é meio isso, né? Vai quem quer, entendeu? Se não quiser também, não vai ter dinheiro. Sabe a Cultura e a Mãe que a gente se conheceu? Foi meu primeiro trabalho audiovisual. Não me pagaram até hoje. Então, é assim que funciona. Mas voltando à coisa, eu queria até falar, já que estamos já nos fechamentos da nossa conversa, quando você me chamou para fazer, né, eu fiquei imaginando, falei, cara, o que é? Eu, na verdade, até agora, assim, agora que eu entendi de fato, né, fazendo foi que eu aprendi, eu descobri que o que você está fazendo, na verdade, é um pouco Paracatu Zoom no sentido do programa de rádio mesmo, né, o programa que, a minha função, não estou dizendo o filme, mas a minha função é o que era dentro do Paracatu Zoom, né, que para mim foi uma descoberta e tanto, né, do rádio. A gente fez tudo Chegou uma época que a gente chegou a ter tanta gente, tanta coisa, que eu não tinha mais medida do que era o Paracatu Zoom. Tinha no Líbano, pô. Né? Te lembra de uma foto da Helena mandando uma camiseta do Líbano, né? Com a Paracatu Zoom, e ela explicando para os libaneses o que era o... Pô, é meio doido, né? A ideia é que a gente trabalha com... É um trabalho político, não é um trabalho de entretenimento. A coisa do filme, né? Do cinema que você estava falando, do título, assim, tipo... Eu acho que assim, se você entrou na sala, se você começou, e você tem... Se você termina com menos perguntas do que você começou... Não valeu a pena. Você teve uma experiência de TV no máximo, né? Tipo, de vídeo VOD. Não provoca, né, cara? O que não provoca mantém-se onde está. É uma experiência de televisão, assim, tipo, a arte tem como função social que um pouco além, saca? Tipo, a gente tem que colocar a pergunta, colocar a revolução no coração das pessoas para a revolução sair do coração das pessoas para tomar a rua, né? Mas não dá para vir da rua para o coração das pessoas. Eu sinto tem que estar no coração das pessoas para poder tomar a rua. O que está pegando, o que pega, ainda mais por mais que o pessoal chama a gente de processo em desenvolvimento, a gente é muito subdesenvolvido, né? Mas muito subdesenvolvido no sentido da gente fazer a mesma coisa que a gente fazia em 1500. A gente que eu estou falando enquanto país, né? De fornecer a sobremesa, o açúcar para a Europa, essa coisa toda, que é o que a gente faz até hoje. E a impossibilidade da formação, esse vídeo que está acontecendo hoje com as escolas, né, cara? Como assim? Nós vamos passar para privatização das escolas, nós vamos passar os filmes, privatizar a área de cultura, nós vamos privatizar. Não tem problema nenhum privatizar. Só que não pode perder, né, a coisa de que nós estamos pagando duas vezes. Como é que é? Porque... Tentar explicar assim, quem sabe, né? Pois é, nós estamos pagando duas vezes. Nós estamos pagando como membro do Estado brasileiro, como membro da... E agora vão nos cobrar, inclusive, uma coisa que para fazer a escola vai ter que cobrar dos alunos. Quem vai pagar? Não sei se é o aluno ou se é o próprio governo, mas vai ter que pagar duas vezes. Né? Aí, desculpa, tipo, escrever o roteiro e pagar a boleta é difícil. Exatamente, pra caralho, eu velho. sei. Pois é. Quase impossível, assim. Pois é, mas escrever roteiro ainda é melhor do que cortar cana. Pelo menos para mim, quando me perguntam isso, não sei o quê. Agora, o grande problema... Eu cortei uma manhã, né?
pra fazer o filme, eu fui lá, o cara ensinou a gente a cortar cana e tal. Ah, é verdade, é verdade. Passei uma manhã, eu e o Alex, a gente cortou 700 metros de cana, tipo Pra você ter uma uma rua ideia, de cana, assim, tipo... Eu mais o Alex, os caras fazem 3 vezes isso numa manhã, um cara, né? Amado, se um cara, cortador de cana hoje, não cortar de 14 a 15 toneladas, eu vou repetir, de 14 a 15 toneladas de cana por dia, ele no final do mês não consegue atingir o salário mínimo. E ele é mandado embora justamente por isso. Agora vocês imaginam, e por isso que nós descobrimos uma das coisas que a gente levantou, nessa coisa da engenharia, por que engenharia? A gente descobriu que esse movimento, a ergonometria desse movimento, ela mata. E eu me lembro de uma vez, a gente estava passando um filme, acho que é Américo Brasilense, eram Migrantes. Aí de repente tinha umas cunhadas, sei lá o que era, do usineiro, ela falou assim, levantou, puta da vida, vocês estão exagerando, vocês estão todo... Cara, tem uma coisa emocionante que aconteceu ali, assim, que eu, do fundo, assim, levantou o pai de uma aluna, ou não, era um rapaz que fazia o EJA. Ele levantou tudo torto, assim. Aí ela levantou e falou, olha, eles não estão mentindo, não. Isso aqui que vocês estão vendo é porque é o seguinte, nesse sorinho, ou nessa coisa da ergometria, dá um choque no coração e para a movimentação de braço. Então, e aí, cara, e aí é isso, né? E aí é isso. Se o cara não atingir hoje o corte... E quem está falando isso? Um cara chamado Francisco Alves, doutor Francisco Alves, que é um dos maiores estudiosos da cana no interior paulista, né? O Chiquinho. E ele fala isso, pô, como que... Agora imagina o que é cortar, você falou 700 metros, imagina o que é cortar 15 toneladas por dia. Aí a gente parou para almoçar, a gente era suposto de continuar à tarde também, mas aí a gente olhou um pra cara do outro e falou, nem fudendo, cara, onde é que tem uma cachaça aqui? Tem uma lembrança minha ruim, uma lembrança pessoal minha, bem ruim, que às vezes a gente pegava o caminhão 5h30 da manhã para ir para o Canavial e tava um clima assim, tava meio assim, madrugando, né? Então você botava aquele monte de roupa, porque fechava tudo. As meninas, a sensação que hoje eu olho aquela imagem, é burca, né? As meninas praticamente usavam uma burca, né? Usavam umas burcas, chapéu e tal. E, cara, a gente estava dentro daquela roupa, e aí conforme vinha, começava a esquentar, a gente entrava no taião para começar a cortar a cana, o sol saía e eles tinham queimado a cana no interior e começava a soltar o melzinho, sabe, da cana. Então você ia cortando, batendo na roupa, por isso que ficava aquela camada de escura, né? Só que aí o sol começava a levantar, você começava a suar. A sensação que você tinha aqui dentro daquela roupa, eu tenho um problema até hoje no corpo, às vezes na pele, que é a sensação de que você estava besuntado dentro da roupa. Você passava o dia desse jeito, entendeu? Completamente besuntado dentro dessas roupas. Então agora, imagina o que isso causa, né? O que isso... E aí você pega, você vem para São Paulo. Não, eu vim para São Paulo a primeira vez, assisti uma peça de teatro, que tinha um sujeito lá da usina, que muita gente falava que era fascista, inclusive que tinha vindo lá da Itália para trabalhar, porque os donos da usina eram italianos, né? E depois foram portugueses. Então tanto faz, o Salazar. E essa figura viu a gente ensaiando uma vez na frente da igreja, falou, cara, essa molecada precisa ver um teatro de verdade. E por um acaso ele mandou a gente num ônibus de domingo para assistir a falecida com a Eth Fraser e tal, na época, aqui no Teatro Popular do SESI, 1313. Olha, esqueço até hoje o número do Teatro Popular do SESI, também não é tão difícil, né? Mas aí eu vim pra cá, cara, e fiquei fascinado. Eu olhava, nunca tinha visto teatro de verdade, assim, né? Tinha o quê? 14, 15 anos. Eu fiquei fascinado com aquilo. E do meu lado, como que era o nome dele? Eu não vou lembrar. Brasinha. Do meu lado tinha um motorista Brasinha. E de repente na peça começou a ter uns relâmpagos. Pá, relâmpago, aqueles barulhos, tal, não sei o quê. Aí ele olhou pra mim e falou, caraca, velho, será que vai chover aqui dentro também? Entendeu? Porque a gente não tinha essa dimensão, sabe, de que é essa realidade, pra você ter uma ideia. A minha mãe nunca topou entrar num cinema, velho. A única vez que eu levei ela, sem ela saber, não faz tanto, eu tava já casado, já tava... Aí a hora que abriu a porta, eu ia fazer surpresa, que ela olhou, era um cinema de rua, né, que ela olhou, ela entrou em pânico. Ela falou, não, eu não vou entrar nesse buraco, não, pelo amor de Deus, esse buraco escuro, não sei o que e tal. Por que eu estou contando essas duas passagens? Porque pra gente ter ideia do que era teatro, do que era cinema,
do que eram essas coisas. Livro, por exemplo. Então, a gente ia de uma vez por mês, a gente ia na casa de uma tia, comer de domingo, né? E aí a gente entrava, tinha um monte de livros, assim, né? Livro todos eles, cada um da Barça. Era vermelho, uma faixa vermelha, uma faixa amarela. Tal. Tinha a Barça. A Barça, imagina, é o Google hoje. Você já imaginou que é o Google. Entendeu? Você imaginou a hora que eu peguei aquilo na mão, velho? Eu falei, cara, que é isso? É doideira. Doideira, né? Então por isso que eu gosto da poesia também, porque o primeiro livro que eu ganhei, meu irmão achou no lixo, né? Que na verdade não era um livro, era um dicionário de português, distribuído pela ditadura. Era um de português preto e um de inglês verde. E ele levou para casa e eu comecei a aprender inglês que eu não falo até hoje, né? Comecei a aprender as palavras e tal. E isso que me levou a virar professor, né? Isso me levou a virar porque eu começava a chamar a molecada para brincar, botava umas frases assim, de carvão na parede, escrevia na parede e aí começava a ter as aulas, fazer as aulas, brincar de escolinha. Foi assim que a gente fez a primeira formação, né? Brincar de escolinha. Brincar de escolinha. Minha irmã que me ensinou a escrever, inclusive, aliás, devo a ela, você conheceu a peça, inclusive, né? E devo a ela que me ensinou a escrever e o meu irmão a ler. Então, e aí foi isso, cara. Eu comecei a gostar muito mais da ficção, se hoje a gente estava discutindo isso, do que da tal da realidade, porque a realidade para mim era muito merda, né? Cara, você imagina, para fazer o colegial, a gente tinha até o ginásio na usina. Para fazer o colegial, você tinha que pegar um ônibus, ir até a cidade, sair 11h30 da noite, chegar em casa meia-noite, e eu ainda adorava a Sessão Coruja, né? Eu ficava vendo a Sessão Coruja até as 2 da manhã e entrava na usina às 6 da manhã, filho, entendeu? Eu tinha que dormir 1, 2 horas por dia, entendeu? E para mim era fantástico porque eu saía desse universo, né? Saía um pouco desse mundo. Mas nós vamos falar só de mim ou nós vamos contar um pouco da história do Guilherme? Você falou para mim que é a primeira vez que você me viu. Você precisa me entrevistar também, porque senão a gente não faz as duas. Porque a primeira vez que você falou que me viu foi naquela Cultura é a Mãe. Cultura é a Mãe. Foi a primeira coisa do trabalho que você fez. Fala um pouco mais disso, para as pessoas não sabem o que é essa Cultura é a Mãe. Cultura é a Mãe, quando... Também sei lá o que é Cultura é a Mãe. Quando o Gilberto Gil começou a formar lá a equipe. E essa política de editais que a gente tem hoje, por mais que falha, ela já é um começo, né? Porque antes disso você tinha a Lei Rouanet, quem assina é o Fernando Collor e o Jarbas Passarinho, olha só que ministro da Cultura, Jarbas Passarinho, cara. Então, ou seja, a gente andou pra caralho. Eu conheci pessoalmente, estive com ele. É nada. Sério? Que conheci pessoalmente. E aí o Gil começou a formar uma equipe que depois... É o meu entendimento da história, assim, você me corrige se eu estiver errado. Que trouxe essa... inclusive gerou essa leva de editais que a gente tem hoje, que a gente tanto critica, que a gente fomenta consegue financiar projeto como esse, que consigo, tipo, puta, mais uns 2 desses eu consigo pagar meu aluguel. E aí, acho que foi dos primeiros... O primeiro foi o Prêmio Estímulo ao Circo 2000 Prêmio Estímulo ao Curta-Metragem, não, o primeiro prêmio de incentivo à cultura. Mas isso é da década de 80. Não, mas isso já é outra coisa, é da década de 80. Aí, mas acho que a primeira reunião que tem de cultura para formar essa estrutura... Agentes culturais mesmo, enfim. Para formar. É aquela, não é? É o começo do Ministério do Gil, aquilo, não é? O começo, até, vamos aproveitar da crédito, uma pessoa que eu gosto muito, João Pimentel, né? É João, né? Eu Clarence. Por mais divergências que a gente tenha, João Batista Pimentel. Por mais que a gente tenha tido divergência, o João tinha essa coisa, Pimentel tinha essa coisa que é mais ou menos o que a gente estava conversando antes, esse atrevimento, né, cara? Ele era o cara que, muita gente, inclusive, a primeira articulação que a gente teve para fazer um programa, o primeiro programa de cultura para a candidatura do José Genuíno em 2002, que depois levou para a Nacional, que aí virou da campanha do Lula. O Pimentel foi uma das figuras mais importantes. Pimentel, Heitor, Glauber, né? São pessoas importantes ali que começaram a articular, porque não tinha sequer um levantamento dos equipamentos das cidades. Primeiro contato que eu tive, assim, tipo,
com coisa de cinema foi o Crack. O Crack. Então, e é engraçado porque, assim, não se dá o crédito a ele, porque ele que fez essa proposta, né? O Pimentel, por mais... Eu não sei, o Crack vem antes ou vem com o Pimentel? Não, o Ou é Crack o já Pimentel? existia, o Crack é da década é do Pimentel O lá que da a gente tá falando, década de Crack, irmão, o que que é? 80. Centro Rio Carense de Estudos Cinematográficos. A ideia é maravilhosa, que vem dos anos 80, né? Porque ali trouxe, eu me lembro da discussão Você com viu o o Lobão. Lobão? Né? Então, o Lobão vem me encher o saco, mas tá cagando no mato, né, Lobão? Lobão, Tem com o pô, Lobão de noite também. cara, mas o Lobão, pra nós, foi super importante. O Lobão tem uma puta de uma história bacana, né? O João Batista de Andrade estava lá. Que é, pra mim, um dos melhores Cineasta. filmes brasileiros. A gente tava falando de filme, que é O Homem que Virou Suco, né? Quem não viu isso, pelo amor de Deus, É assista. um dos melhores. E fala exatamente do caipira, né? Essa fita é arguivelmente o melhor filme brasileiro. Eu acho. Onde arguivelmente, tipo, tem. Que é importante isso, na né? frase, né? Tipo, Que é um só caipira. dá pra ser arguivelmente também, né? Não dá pra você não tem um melhor filme brasileiro. O João fez um trabalho. Esse filme é maravilhoso. Para mim para mim o marcante, sim. É o Iluminado, entendeu? É o Iluminado. O João Batista de Bom, Andrade. mas aí você não falou dessa política cultural que te traz aí pro audiovisual, porque era o Cláudio Mauro que era prefeito na época, né? Cláudio Ele de tinha Mauro. uma coisa de PV, PV. via umas coisas mais... O pessoal ficou até com medo de uma intervenção estadual, né? Ah, é? A prefeitura do PV, velho. Eu juro por Deus, a cidade é reacionária desse tanto. Assim. Que doideira. Os caras pensaram no... E ele foi prefeito várias vezes lá, né? Acho que Duas vezes, vezes, né, eleição. Mas o que é isso? Conta pra nós um pouco desse... Cara... Porque isso mudou a tua vida, né, cara? Mas eu entendia muito pouco aquilo ali. Mas o lance do Crack é que justamente, tipo... Eu fui morar em Rio Claro de volta com 18 anos de idade e já uma vontade de fazer cinema, se pá. Já tinha ali uma... Uma semente. Eu tinha descoberto que, tipo, com uma câmera, você podia ligar uma câmera num Mac e meio que fazer um filminho, sabe? Tipo, descobri com um amigo meu, assim. E aí eu falei, porra, isso é interessante, assim, tipo, porque eu sempre gostei muito de contar história, cara. Contar história é o... E aí, puta, poder viver de contar história é meio que isso aqui que a gente tá fazendo, né? E que é bem mais fácil do que cortar cana, né? Bem mais fácil do mais que tranquilo cortar cana. Assim. Olha. E, Belo, e esse é o primeiro filme? Qual foi? Você falou, veio aquela vontade de fazer, eu posso Esse que fazer... lançou agora na mostra, pô. Qual é? É o Rancho da Goiabada. O Rancho eu achei que já era... Porque aí... Oficialmente é Guilherme Martins, é isso? Que eu já tinha começado com essa história eu tinha 18 anos de idade, eu tava ali no churrasco. Na verdade eu tava tipo, andando de carro com a minha mãe em Manaus. E ela... E vidrado com essa história de que, mano, tipo, puta que pariu, você pode ligar um computador numa câmera e você, tipo, coloca um... Eu vi o brother fazendo, não parecia tão complicado, sabe? E... Aí eu tava ouvindo o Rancho da Goiabada, do João Bosco, Era aquela fita que você ligava o CDJ e colocava dentro do rádio do carro, assim, você colocava uma fita e dela saía um cabo. E às vezes ligava... muitas vezes enroscava, você não conseguia trazer. Você ligava pro CDJ. E... Aí a gente tinha ali, eu tava ouvindo o Rancho da Goiabada e eu falei, puta, isso tá vendo, isso dava um filme, você vai lá, tal, coloca aquelas pessoas ali andando na Avenida Paulista, os boias frios. Aí eu falei, coloca ali umas pessoas cortando cana. Minha mãe falou, não, coloca ali umas pessoas andando na Avenida Paulista, acho mais interessante. E aí você ouviu, vamos fazer um filme e levou tanto E aí, tempo. puta, conversei, voltando a visitar Rio Claro, aí eu não sei, tipo, como é que era mais essa andança, que tipo, esse tempo eu tava em trânsito. Eu já tinha morado também em tanto lugar que eu nem sei também mais de onde.
Mas vocês fizeram um filme sobre o 15, né? O Não 15, é esse eu fotografei. Ah, não é? Direção, primeira direção de foto. É isso, eu já tinha feito... O Rancho, tipo, no fim das contas, é o quarto, quinto filme que eu faço sobre cana, graças a alguém que eu conheci nessa porra. Mas já tinha feito um filme patrocinado pela Raizen antes também, tá ligado? Grande Shell ali patrocinando o filme do 15. Ah, é verdade. É. Ali tem muita coisa. E nós tínhamos pessoas que tinham vivido aquilo ali intensamente junto com nós. Tipo Orlando Maia, o nosso mordomo, que era o King. Então eles eram pessoas que tinham vivido muitos jogos ali, grandes jogos, né? Perguntou pra elas se não queriam fazer um filme de 100 anos do 15. Entendeu? E aí eles propuseram fazer isso através de... faz um PROAC CMS e capta. O 15 veio com essa. E a Shell tinha acabado de comprar. E aí a sede mundial da Shell foi para Piracicaba, né? E aí, tipo, a sede do petróleo do mundo e do álcool do mundo passou a ser em Piracicaba. Mas é engraçado porque o cara que te propôs vocês fazer o filme do 15, A 100 anos de solidão. 100 anos, hein? Você é o título pronto, né? 100 anos de solidão, né? Porque o 15 é isso, né, cara? 100 anos de solidão, não tem... Bom, e aí então você fez o rancho, em que ano foi isso? A gente aprovou um curta em 2016, se não me engano. Eu já estava fora. Produziu, até terminar de produzir era 2018. E foi legal, fomos até pra Cannes, lembra disso? Nessa coisa de filmar o corte de cana, quando a gente estava lá para montar a diária do canavial, e eu pedi pra Jo, perguntei pra equipe primeiro se podia, mas pedi pra Jo montar uma diária de publicidade pra gente ali no canavial. Uma diária de 16 horas e foda-se, perguntei pra equipe se rolava. Porque, mano, quem é que vai deixar a gente entrar de novo com uma câmera no canavial pra filmar corte de cana? Assim, tipo, nunca mais, né? E aí a gente filmou bastante ali. Pegou bastante imagem e pensando em a gente um dia usa pra outra coisa e tal. Só que tinha tanta imagem boa, assim, que a gente acabou pensando aqui, mano, dá pra filma um pouco mais e faz um longa disso. E criei um projeto, fomos escrevendo em editais e passou. Assim, tipo, sei lá, cargas lá. Pois trabalho corta a cena, faz a doçura da cana e do mel. E o sol aquece, e o sol aquece. Falar pra você um negócio, coisa difícil que eu já vi de fazer. Toda a dureza da vida, toda a doçura da vida. E a gente acabou nem filmando mais, a gente usou aquelas imagens, comprou umas imagens do Oswaldo Candeias, que aí você estava falando, que é sobre uma turma de cortadoras de cana que decide dar, porque cortar cana é ruim demais. Pô, é lógico, velho. Então elas decidem, tipo, aí uma delas vira e sai do canavial assim, tira um pouco do lenço e fala vidinha de merda. É. E elas decidem ir dar. Porque dar é menos mal do que cortar cana. Você sabe disso? Dar é menos mal do que cortar cana? Olha, eu nunca dei, mas provavelmente isso deve ser. Eu nunca dei porque, na verdade, eu não tenho. Porque se eu tivesse, talvez até dava, né? Mas é isso que você está falando, é muito maluco. E ainda mais para as mulheres, cara. Tinha uma outra coisa ali que pesava, que era assim, a gente acompanhava
a gente acompanhava a vida das meninas, por exemplo, as meninas com 14 anos estavam mortas. Porque é assim, a gente é chama, olha que doido, como que era a referência. Quando elas começavam a ir para o canavial com 14, 15 anos de idade. Até 14, 15 anos de idade, alguém ia se referir às meninas e falava, tá vindo ali a nova safrinha. A nova safrinha, quem acha que é não, porque a nova safrinha é das meninas que a gente vai pegar. Não, não. As novas safrinhas da usina. Porque com 14, 15 anos nós entrava no canavial, cara, e aí era complicado, né? Imagina, cara. Para chegar, que a gente saía para... Isso depois foi melhorando, né? Mas a gente saía às 5h30 da manhã, tanto que tem aquela conversa da minha irmã que fala, você nunca cortou cana. Lembra dela falando ali? Você não cortou cana, porque eu cortei, na verdade, cana, literalmente, oficial, 1 ano e meio. Mas para a gente não era cortar cana, tinha que passar a vida. Você viu depois outras entrevistas, como a Valda, por exemplo, passou a vida inteira cortando cana. É desgraça. E tinha essa coisa, se você, além de você cortar cana, não era você não precisava botar capataz para ficar te pegando o pé. Se você cortava menos cana que o seu amigo, o cara, puta, você virava chacota, você virava... Então tinha essa disputa, o melhor cortador de cana, sabe? Umas coisas meio... E assim, destrói... Eu cortei cana um dia e já me gabo disso pra caralho. Pô, eu cortei cana, velho. Toda uma manhã de... Mas é isso, é uma vida... Aí todo mundo fala, nossa, você cortou cana como se fosse uma coisa gloriosa. Mas se ferrar, bicho, a pior coisa que eu cortei, eu não quero distância disso. Não tem prazer nenhum nisso, entendeu? Que foi uma desgraça, né? Tem um reflexo nisso na minha saúde até hoje, né, velho? Você imagina o que um moleque de, sei lá, 12, 13 anos de idade, você sair em cima de um caminhão tomando vento, 5 horas da manhã, 5h30 da manhã tomando vento, para descer no lugar para passar isso que eu te falei. Cara, é óbvio que a gente não tinha saúde. Aquela coisa, não né, tinha folga, velho. Não vai tinha ser intelectual, folga. só de estar vivo, moleque. Só de estar vivo, exatamente. Eu nem quero, ainda não quero saber se eu sou intelectual ou não, entendeu? Eu quero saber que eu estou comendo. Aliás, comendo bem até aqui, né? Que o pessoal está pagando, tá? Isso é muito bom. E aí é isso, Belo. Então, agora deixa eu te falar uma outra coisa, já que você está falando do canavial e óbvio que é o rancho. O rancho e o 15, eu gosto do 15, por mais que você... Ioquinho, caipira centenário. Eu gosto do 15. Aí, o cara, 15... mas tem uma coisa no 15 que quando eu vi a primeira vez, cara, eu falei, puta que pariu, tá acontecendo. E essa minha ideia de contar a história do futebol amador vem daí. Entendeu? Eu te dei aí a ideia da cana, mas você está me devolvendo a história do 15, entendeu? A gente precisa contar a história do futebol no interior paulista, né, Lão? O que é essa? Votoporanguense. Bem no microfone do rapaz. Ai, desculpa, caraca. Puta que pariu. Perdão, eu esqueço, é emoção. Aí a gente fica emocionado nisso, desculpa. Mas é um votoporanguense. Então é isso, Lindão. Acho que, por isso que o que me incomoda um pouco, e aí aproveitando, contando para todos vocês, não é que me incomoda. Quando você me chamou e falou cinema caipira, eu já vi isso pelo menos umas 10 vezes nessa minha trajetória de 60 anos. Primeiro que é a primeira vez que eu vejo realmente fazendo alguma coisa, um documentário, um filme, alguma coisa, aqui para contar a história. Mas antes tinha muito essa perspectiva de que, olha, tinha um grupo na década de 50, por exemplo, São Carlos juntou meia dúzia de cara e começaram a fazer cinema faroeste. Que era mais ou menos aquela coisa, lembra quando tinha o pornô chanchada? Pornô chanchada, né? Pornografia. A pornô chanchada tinha aquela brincadeira, saiu um filme inglês, americano, Tubarão, aí eles botavam aqui a sardinha, entendeu? Isso é fantástico, velho, isso eu achava uma coisa... É por isso que eu adoro, ainda adoro, pra mim o cinema pornô chanchada, pra mim é, puta, eu amo, né? Depois do Oswaldo, né? O Oswaldo é fantástico, né? O Oswaldo é uma outra conversa, é fantástico. O cara, enfim, pra mim o Oswaldo é foda. Caminhoneiro, né, velho? O cara foi ser caminhoneiro pra fazer cinema, porra, no meio da ditadura. Cara, coisa belíssima. Sabe, tipo, como é que só você ali mesmo. Aí você vê a pessoa chorando porque não vai ter, olha, eu fui lá e não tem água mineral da marca X. Velho, o cara foi trabalhar de caminhoneiro para poder fazer filme, velho, entendeu? Fazer filme e fazer filme. Porra, os filmes dele é absurdo, né? Então é nessa perspectiva que eu penso, na verdade, assim, primeiro que eu, para mim, especificamente, não tenho muita perspectiva de ter uma coisa pronta, assim, uma obra pronta, sabe, um espetáculo, uma coisa toda. Mas eu acredito que quando a gente começou a fazer essa conversa, eu comecei a ouvir a moçada, né, as entrevistas, etc. e tal, o que eu sinto que talvez precisava, não que seja, vamos fazer todo mundo junto, colaborativo, não acredito nesses papos, né, colaborativo,
Coletivo Meu filme não. talvez, é. É a Vanguarda Rio Clarense que a gente tá gravando. Você viu quanto produtor cinematográfico de Rio Claro, mano? Tem a Bruna, A Bruna aqui. eu, Malemar. Aí tem... Quem mais que é de Rio Claro? O próprio Pimentel, né? Mas agora que a gente gravou, só aqui que a gente gravou. Tem que a nós Priscila gravamos Betim. aqui. É verdade. Então, pra você ver como que a gente tava conversando hoje com o Jorge Lá Bodansky. do meio da cana lá, velho. Então, exatamente Aquela isso. A gente estava prefeitura do conversando PV com ele quando aquele trabalho que ele fez, mesmo à distância, longe da gente, etc., chegava na gente e a transformação que é o poder que tem essa mídia. Entendeu? Que tinha e que tem. Né? Por isso que hoje, na verdade, eu fiz sempre essa pergunta. O que é esse cinema caipira? O que é esse cinema caipira? O que é o cinema caipira? Por que o caipira? O que é? Qual que estava? Aonde está? Porque tem uma... Acho que foi justamente nesse edital que vocês disputaram, eu não vou lembrar, Volpato, acho que é um cara do Rio Preto. Acho que é Volpato, que é um curador, sei lá o que é, dessa... E ele fala justamente isso. Porque o caipira é de uma abrangência tão grande que você não consegue bater ali. Esse é um cinema caipira, esse não é caipira. Até você falar de interior, mano, o que não... Rio de Janeiro é interior, sabe? Hoje em dia, não é capital. Tá, você vai falar lá... Brasília é interior, porra, tá ligado? E São Paulo também, né, cara? Porque você tá aqui. Agora, você passou 3 ou 4 grandes avenidas, você já tem uma outra cidade completamente diferente. Entendeu? Você vai para cá, você tem uma cidade completamente diferente. Então, assim, não que não tenha esses... Mas tem um múltiplo interior nesse sentido, né? Então é difícil dizer o que... Agora, o que você quer com o cinema anterior? O que você quer? Você, o que você pretende? O que você projeta na sua... Tudo bem que pode não acontecer, mas o que você quer? Eu quero a revolução, cara. Você quer a revolução. A gente não tem nem evolução, você quer a revolução. Entendi. Comigo eu quero tiro, porrada e bomba, velho. Não dá. Entendi. Fala isso para meus irmãos do canavial. Que... Não, porque tá legal, assim, tipo, não tô vendo a galera muito feliz, assim, sabe? Tipo... Qual galera? Todo mundo, velho. Esse pessoal que, tipo, acorda de manhã pra olhar o WhatsApp, passa o dia olhando o computador, chega em casa pra olhar o Netflix, velho. Tipo, o que tem nisso? Tipo, que vida é essa? Isso você diz de quem está fazendo, agora quem está lá... De quem está consumindo, né? Entendi. A gente tem que começar tipo, voltar a colocar arte nas telas e colocar tipo, perguntas na cabeça das pessoas, tá ligado? Sabe uma coisa que essa andança minha aí de 2015, 16, né? 2015 foi para 2016 até 2020 foram 17 estados e mais de 70 e poucas cidades. E geralmente eu ia, um projeto inicial meu, que não era um projeto, que não tinha recurso, eu pedia dinheiro para as pessoas pela internet, né? Eu preciso de dinheiro, tal, por isso que eu gostava tanto do Facebook, me salvava, né? E... O velho gosta. Hein? Não tem, o Facebook me salvou a vida, velho. Me salvou a vida assim, manteve o projeto, né? Criei uma página lá e as pessoas, né, foram sustentando. Mas é engraçado, porque quando eu chegava, também eu cheguei com uma outra perspectiva. Por exemplo, hoje de manhã a gente estava falando do cinema que a população indígena está produzindo. Cara, o primeiro computador que eu vi na minha vida foi numa aldeia. 82, não, mais tarde, 80 ela vai pedrada, a gente foi fazer um trabalho com os terenas e chegamos lá, cara, a hora que eu vi tinha um pessoal da Itália, tinha um pessoal do não sei aonde e tal, e eu vi os caras estavam com um computador, entendeu? Já não tinha internet, mas já estava ali mexendo alguma coisa e tal. E aí até aquela camisa que eu estava usando, quando eu botei ali o celular na mão dos velhinhos saindo do boteco, eu penso que hoje, dessas comunidades rurais que eu passei, dessas quilombolas, algumas comunidades quilombolas, etc e tal, cara, não existe, eu não sei, aí também eu estou chutando, tem que averiguar e falar, você mentiu. Mas eu não vejo, cara, não tem muita diferença daqui não, do que está acontecendo na cidade. Quer dizer, óbvio, está num outro contexto, está plantando alguma coisa, etc e tal. Mas enquanto informação é a mesma.
Entendeu? A galera tá ligando ali antes de coisas, porque acabou, né? O que você achou dos nossos produtores caipiras aí agora? Que você Dos passou nossos com- produtores caipiras esses daí eu que a vi? gente entrevistou. Cara, eu sinceramente vi pouco caipira. Do que eu entendo do caipirismo, eu vi pouco caipira. Né? Mesmo sendo muita gente do interior. Pouco caipira que eu digo não porque teve que cortar cana, mas no sentido mesmo de, sabe, do olhar. Né? A gente sempre criticou muito, até você participou disso, a gente falava um pouco dessa descolonização do olhar, entendeu? Por isso que eu te perguntei, o que é o cinema caipira? Porque para quem está olhando de cá, olhando para lá, é uma coisa. De quem está olhando de lá ou vendo para cá, é outra coisa. De que lado da janela você está, entendeu? De que lado... E eu sinto que essa mobilização que teve nos anos 50, que na verdade era simplesmente copiar filme de faroeste, né, que eles produziam ali, e ao mesmo tempo teve uma ou duas figuras no bojo disso aí que contou a história de Dioguinho, que ninguém sabe. O Dioguinho é um dos maiores bandidos, fantástico, maravilhosa história no interior paulista, e ninguém conta. A gente prefere contar de Lampião. Não é que prefere, vira essa coisa de ter como referência do banditismo, por exemplo, o Lampião. E nós tivemos Dioguinho, cara. Dioguinho, porra, ele não entrava em casa porque, sei lá, se tinha uma amizade com meu pai, ou o que rolava, entendeu? Mas era um medo que a gente tinha da coisa. Existia. E isso pouquíssimo, acho que teve um ou dois que utilizou esse tipo como que seria? De argumento, entendeu? Para fazer um filme caipira mesmo, sabe? No sentido interior, né? Por exemplo, quando você fez o Rancho, o Marco fez o Nó, vocês dois fizeram o Nó, né? Quando vocês fizeram outras coisas, etc e tal, eu via que olhava assim e falava, pô, mas é uma galera que não tinha vivido, mas vocês tinham um lance com o olhar, que era muito importante. Eu me lembro de uma cena durante a gravação que aquilo ali para mim foi, opa, esses caras estão fazendo uma coisa séria. Alguém propôs que, eu não lembro o que era, nada contra o drone, muito pelo contrário, eu acho maravilhoso, né, o drone. Mas aí, como era um filme, a partir do meu olhar, eu nunca tinha andado de avião. E aí eu lembro que vocês começaram a discutir, eu peguei rabo de conversa, isso porque eu não participei do debate, mas eu lembro vocês discutindo, eu falei, não, mas peraí, a referência do filme é o olhar do narrador, né? Então o narrador, eu via a cana desse tamanho e ela ia crescendo. E eu percebia que o horizonte ia diminuindo, entendeu? Tipo, a minha referência de horizonte, aí você botar num filme desse, uma visão global, geral, é perdida. Não tem a ver com o filme, entendeu? Não tem como você ver isso. Agora, já, por exemplo, nesse a gente está usando muito drone. Eu achei fantástico as imagens que eu vi do drone, entendeu? Porque é uma outra perspectiva, é um outro olhar, né? Mas também, outra assim, história, né? É uma outra história, né? Eu não preciso ser tão puritano assim. Ele fala, não posso ter. Não, ao contrário, hoje a gente tem que usar. Por isso que eu gosto do celular. Eu já sou completamente a favor do celular. A favor que eu digo assim. Eu também. Eu gosto demais, desde que não seja nos seus filmes, entendeu? Eu gosto demais do celular. Cara, mudou minha vida o celular, que eu digo assim. Cara, é tão fácil não ter que carregar um computador, sabe uma coisa assim? Eu que fico passando, uma hora eu tô lá em Bananal, perto do Rio das Contas, entendeu? Na Chapada Diamantina, onde não tem energia elétrica. E não tem, mas eu consigo ali gravar sem energia elétrica e sem internet e consigo trazer esse filme, entendeu? Consigo fazer. Tem bateria também. Não, mas a bateria aqui tem é que importante o aproveitar. drone para mostrar justamente que, por exemplo, que as outras a gente conseguiu gravar meio nos matos assim, mas ainda assim no meio de uma cidade, né? Essas daqui a gente mas está tem gravando, a gente achou um mato em São Paulo. Mas tem que um não mato cobrou ali 7 mil reais da gente para filmar. Que história doida é essa, né, velho? Filhos da puta. Uma praça pública cobrando 7 mil reais para fazer um filme é meio esquisito. Querendo isso, uma né? briga, né? Que a gente não vai Ou comprar querendo agora. uma propina, né? De policial parando na bar pedindo dinheiro daqui. Doideira isso, né? E é isso? É isso? Olha, eu acho que é isso, porque tem já tá vindo assim, tanta coisa para falar, tanta coisa para dizer. Já vem chuva, né? Já vem chuva. Mas eu gostei muito de fazer. Gostei muito, assim, primeiro, né? Por você ter me chamado. Isso para mim foi... Aliás, tem duas coisas. A primeira foi a história do avião, da chegada no aeroporto, né? E agora contar um filme, contar um pouco da história né? Depois de conhecer a equipe. Já conheci o Pedro, tal, mas de conhecer o pessoal, o envolvimento, tal São coisa. gente boa também, né? E não é que são gente... Não são gente boa. Não são gente boa. Mas o que tem de diferente aqui é que a sinceridade é premente.
Ninguém fica tomando cuidado de passar pano para falar que o cabelo desse aqui tá ridículo, entendeu? Tipo, ninguém tem muito, entendeu? Então, assim... Então, assim, ou senão outro que, né, que o máximo de velocidade dele é 20%, né? Então, mas é fantástico, porque tem essa intimidade, né? De mandar cala a boca, velho, cala a boca, vai ali, né? Porque... Mas então eu quero... O lance é fazer filmes comunistas com seus amigos. Cara, é muito gostoso. É um ofício. É muito gostoso, é muito gostoso. Não dá dinheiro, não paga as contas. Não, pra mim deu, pra mim deu. Pra mim me diverte. É que 50 centavos pra mim é dinheiro pra caralho, velho, entendeu? Eu tô desempregado desde 2008, velho. Vocês acreditam nisso? Nunca mais tive a oportunidade de ser um registro. Tivesse feito uns editais melhores lá mas eu quando não sei, eu tava cara, eu quero ser chamado. No quero... poder. Não, mas então. Aliás, o meu cunhado me critica, né? Ele faz essa... Boa tarde. E ele me critica, né? Para que ele fala, pô, cara, você foi diretor nacional de uma coisa e não conseguiu nem ficar rico, pô. Ele tem razão, pô. Entendeu? Aí vou lá, eu querer pregar a ética pública, não fazer, tanto que você escreveu lá o nome, você vai ver, é tudo Tribunal de Contas da União. Eu quero tudo certinho, pô. Eu sou escravo, né? Escravo aprende. Meu pai passou a vida inteira servindo, eu sirvo também, entendeu? Então, só que dá nisso, né? Então é isso. Aliás... Eu acredito que a minha homenagem nessa coisa da minha participação é uma pessoa que, para mim, você sabe disso, inclusive dedico primeiro o nó para ele, né? Que é meu pai, né, velho? Meu pai é uma figura assim, o seu Tata é uma figura que, sinceramente, eu não consigo entender meu pai até hoje, né? Porque é um cara analfabeto, só não morreu analfabeto porque a gente ensinou ele a escrever, né? Mas era um cara que tinha hoje, que pena que faz seu Tata na política hoje, entendeu? Tipo, porque era um cara que a capacidade que ele tinha de olhar as diferenças e de dialogar com essas diferenças, entendeu? Era um negócio assim, e é brilhante. E o que é mais importante, essa eu já não tive a oportunidade de tirar dele isso aí. Meu pai não abria a boca, silencioso, ele olhava, dava um sinal aqui, um sinal ali, todo mundo já chegava quase lá. Como eu. Obrigado, Elber. Obrigado. Obrigado mesmo.